Igreja, João 1. João capítulo 1. Vamos à palavra, João 1. Assim que você encontrar o Evangelho de João capítulo 1, se você pode se colocar em pé. Culto de celebração. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Assim que você receber essa palavra, divulgue essa palavra, compartilhe a palavra, se inscreva no nosso canal. É a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, eu estarei lendo a partir do verso 29. Eu oro para que o Espírito Santo já comece a falar conosco, para que essa palavra realmente entre no nosso coração. Evangelho de João, capítulo 1, 29, igreja, a partir do verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse, João, é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunha de que ele é o Filho de Deus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra. Eu tenho certeza que nós sairemos daqui edificados. Que caia por terra nesse momento todo o levante contrário. Que a nossa mente e o nosso coração esteja cativo a receber a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Vamos assentar, igreja? Nós vimos, e nós estamos vendo no Evangelho de João, que no princípio, o Verbo ele estava com Deus. E nós vimos que o Verbo ele era Deus. E que todos aqueles que tiveram a oportunidade de ver o Verbo, eles puderam ver a sua glória. E nós vimos a glória. Em pelo menos 2 louvores hoje nós cantamos o quê? A glória do Senhor. A glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a presença de Deus. É quando nós falamos: toda a honra é sua, Senhor, toda a dignidade é sua. Jesus Cristo, na verdade, Ele é a glória de Deus, que Ele nos trouxe, que Ele mandou para a humanidade, a manifestação real de Deus entre nós. É exatamente isso que Jesus Cristo representa, o Deus encarnado. Amém? É o Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne. E nós vimos que a estratégia de Deus para apresentar esse Jesus Cristo foi através de João, o Batista, o primo de Jesus, que há 700 anos antes, Isaías, ele já profetizava: vai haver uma voz que vai clamar no deserto. Esse deserto é quando eu e você não conhecíamos Jesus, a nossa vida era um deserto. A voz vai clamar no deserto, irmã. E essa voz, ela vai preparar, ela tem que preparar o coração para que a gente receba a glória de Deus, que é Jesus Cristo. É por isso que João, o Batista, ele falava: arrependei-vos. Arrependei-vos. Quando João batizava, ele batizava o batismo do arrependimento.
Porque sem o real arrependimento, nós não recebemos a glória do Senhor. Nós não recebemos quem? Jesus Cristo. Então, quando João e próprio Jesus Cristo disse que não há e não haverá homem maior do que ele, que apresentou a Jesus Cristo e pedia para que eu e você se arrependesse, o real evangelho, o real eu sou cristão, é quando eu me arrependo. É quando verdadeiramente eu me arrependo e recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador, de todo o coração. Agora, por que o Verbo ganhou corpo e sangue? Essa é a grande pergunta. Por que Jesus, o Cristo, por que Deus se encarnou? E aqui nós vamos perceber que há o quê? A soberania de Deus. Porque Deus assim estabeleceu, filho, que a única forma de nos religar a Ele era através do quê? Era através do quê? Do sangue. Então Deus assim estabeleceu que o que ia me religar a Deus era o quê? Um sacrifício, era um sangue. Porque o meu DNA e o seu DNA sempre foi de pecador. Todos pecaram. Então, quando eu e você, quando nós nascemos, nós somos o quê? Pecadores. Porque é o nosso DNA. O nosso espírito, ele é o quê? Morto. E quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram em desobediência, que eles tiveram a consciência do nu, o que houve? Eles tentaram cobrir a vergonha deles de que forma? Com folhas de figueira. Deus permitiu que eles continuassem com a folha de figueira? O que ele fez? Eu vou dar túnicas de animais para vocês. Porque o sangue é que vai cobrir o seu pecado. Então ali Deus estabeleceu o quê? O primeiro sacrifício de animal. A vida gerando morte para cobrir o pecado e para gerar vida. Então ali Deus estabeleceu o quê? Que essas roupas de pele de animais, elas serviram para quê? Para vestir o quê? O pecado. Então, na verdade, o relacionamento entre o homem e Deus é estabelecido através de quê? De sacrifício. Não há cruz sem sacrifício. Não há cordeiro sem sacrifício. Porque o primeiro sacrifício de Deus foi o Filho Jesus Cristo. O segundo sacrifício é a nossa fé, que nós acabamos de abrir no nosso culto aqui dizendo, sem fé nós não somos justificados. E para que a gente continue sendo justificado, há um sacrifício. Sim ou não? De nós servirmos a Deus, de nós servirmos um Deus que é absolutamente santo. Porque deve ser um sacrifício bom e agradável, mas deve ser um sacrifício. Então Deus estabelece, através da sua soberania, o quê? Sacrifícios. E Ele desde sempre provou os seus com sacrifício. É evidente, é claro que nós não vamos falar de todos, mas eu selecionei aqui alguns mais importantes. O primeiro qual foi? O sacrifício de Isaac. Deus, Ele quis o que de Abraão? O melhor. Quem era o melhor? Era o seu filho, o seu único filho, que era quem? Qual era o filho verdadeiro do sangue do casal Abraão? Quem era? Era Isaac.
Então Deus, Ele quis o quê? O sacrifício, Ele quis o melhor. E aí Ele subiu o Monte Moriá. E quando Ele estava realmente para sacrificar o próprio Filho, o melhor, Deus, o Espírito Santo, disse: não, agora não, você já me provou. Foi exatamente assim com Jacó, o usurpador, que teve um encontro real com o anjo do Senhor, e que mudou seu nome de Jacó para Israel. O que significa Israel, que nós já vimos na escola bíblica? Aquele que luta com Deus. Então não há bênção sem sacrifício. Se nós achamos que vamos receber bênçãos do Senhor sem sacrifício, nós estamos servindo ao Deus errado. Há e deve ter o sacrifício, porque foi Deus que estabeleceu o sistema de sacrifícios. Isso desde sempre, Ele preparando o terreno no Antigo Testamento, para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui em sacrifício. E foi exatamente dessa forma que Deus preparou o terreno para Jesus Cristo. E Deus estabeleceu que esse sacrifício, ele tivesse uma figura. Qual é a figura do sacrifício? A figura de um cordeiro. Foi Deus que estabeleceu a figura de um cordeiro. Um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Releia comigo o verso 29. Releia comigo o verso 29. A voz que clama no deserto disse, no dia seguinte, vendo Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou para os seus discípulos, ele falou para os seus seguidores: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele estava no meio dos judeus, porque João Batista era judeu, Cristo era judeu. Então, através do Espírito Santo, quando João Batista se referiu a Jesus Cristo como Cordeiro, ele, na verdade, fez com que o povo judeu se lembrasse dos sacrifícios, de um dos sacrifícios mais importantes do judeu. Foi exatamente por isso, o sacrifício do Cordeiro Pascal, uma das festas mais importantes do povo judaico. É esse aqui que vai tirar o pecado do mundo. É esse cordeiro, é o sangue desse cordeiro. Porque é uma celebração anual do povo de Israel. E o cordeiro, ele tirou o povo da escravidão depois de 400 anos. Então o cordeiro, ele tira o quê? Ele nos tira e tirou o povo do quê? Da escravidão. Ele tirou o povo do Egito, que representa o quê? O deserto. Eu convido você a Êxodo 12. Eu gostaria que você abrisse Êxodo 12. Nós precisamos entender o real propósito do Cordeiro. Êxodo 12, a partir do verso 3, eu não estarei lendo, evidentemente, todo o Êxodo 12, mas é importante nesse contexto, quando o povo está saindo do Egito, quando Deus estabelece e institui a Páscoa. Acompanhe o verso 3, falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. Cada um. Cada família, cada casa tomará para si um cordeiro. Verso 5. O cordeiro será como, igreja? Sem defeito, macho, de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Deus estabeleceu, filho. Deus estabeleceu que deveria ser o quê? Um filhotinho. É esse que você tem que pegar, um cabritinho, uma ovelhinha. Aí no verso 7, acompanhe comigo.
Pegarão um pouco do sangue, o passarão nas duas ombreiras e na viga superior, nas casas em que o comerem. Como é que eles pegaram o sangue do cordeiro? Matando o cordeiro, sacrificando o cordeiro. Então eles mataram o cordeiro, o cordeirinho. Pegaram o seu sangue e passaram aonde, igreja? Nas vergas, na porta. Em sinal de quê? De fé. Mas houve o quê? O sacrifício. E no verso 11 nós vemos toda a glória de Deus. Acompanhe comigo. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias dos pés e o cajado na mão, comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquele dia eu passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos. Deus, Ele passou na porta, Ele pascuou na porta. O anjo da morte, quando o anjo da morte passa na sua casa, ele vê o sangue do cordeiro, não entra. Eu posso ouvir um amém da igreja, não? Quando o demônio passa na sua casa, perto da sua casa, e vê o sangue do cordeiro, ele não entra. Porque tem o sangue do cordeiro, irmão. É exatamente isso que Deus estabeleceu, que um cordeiro deveria ser o quê? Sacrificado, e o seu sangue usado para marcar o quê? A porta da casa daqueles que criam. Então, espiritualmente, quando nós recebemos o sangue do cordeiro, quando eu e você verdadeiramente do fundo do coração nós nos convertemos a Ele, o sangue do cordeiro protege a sua casa. O sangue do cordeiro protege os nossos filhos. O sangue do cordeiro protege o nosso ministério. É o sangue do cordeiro. Sim ou não? É a palavra, irmãos. A gente está lendo a palavra. E no verso 13, o último verso que eu quero ler de Êxodo, é que o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu ouvir o sangue, eu passarei, eu pascuarei por vocês, e não haverá entre vocês o quê? Praga destruidora. Praga nenhuma destruidora alcança a casa de vocês, porque o sangue do cordeiro está na porta da casa de vocês. É exatamente isso o sentido. E o cordeiro morto para o judeu, não esqueça que João está falando para a igreja, mas está falando para o judeu. É importante nós sabermos o contexto. O cordeiro para o judeu, ele representa o quê? Doçura, inocência, sacrifício, redenção. O cordeiro representa a estratégia de Deus de que através de um sacrifício de uma vida, Ele perdoa o quê? O pecado de outra vida. E quais são as características do cordeiro, igreja? O cordeiro que é um filhote de ovelha, um filhote de ovelha. É um filhotinho de 1 ano. Inocente, puro, doce, dócil, sem pecado, inteligente. É um cordeirinho, é uma ovelhinha, é um cabritinho. Então, verifique de que forma Deus apresenta o seu filho. De que forma Deus, Ele apresentou Jesus Cristo. E depois, quando esse povo saiu do deserto e instituiu o tabernáculo que nós acabamos de ver, todos os dias, para que fosse o povo redimido do pecado, que Moisés mostrou as leis, a restituição
do relacionamento com Deus era através do quê? Do sacrifício dos cordeiros. O meu pai, quando se converteu, ele lembra, na outra igreja, na escola bíblica. Ô, rapaz, mas por que Deus mata tanto animal? Deus é um Deus de misericórdia. Deus me avisa e te avisa, irmão, de toda a situação que vai acontecer. Porque toda manhã, toda tarde, toda noite, os cordeiros eram sacrificados. Foi assim depois no templo. Sim ou não? Os cordeiros sendo sacrificados. Eu quero que você compartilhe, você não precisa abrir, eu só quero que, por favor, filho, você abra. Uma das passagens mais lindas que eu tenho, que é do profeta evangélico, que é Isaías. O mesmo Isaías, que falou que haveria uma voz que clamaria, ele mesmo, em Isaías 53, 7. É uma palavra abençoada, é uma passagem maravilhosa. Isaías 53, 7. Se você pode abrir, igreja, abra. Nós temos tempo, nós não temos pressa de ouvir a palavra. Uma das passagens que mais me alegra, porque ela realmente, ela não só aponta para Jesus Cristo, mas ela realmente, igreja, ela faz com que a gente entenda toda a profundidade do sacrifício de Cristo, que diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus Cristo, depois que foi sentenciado, depois que ele verteu sangue no Getsemane, até a cruz, ele não abriu a boca. Ele apanhou, foi humilhado, foi cuspido, foi torturado, e ele não abriu a boca, como uma ovelha inocente, puro. É por isso que Deus é santo. Porque eu, como pai, eu jamais poderia ver essa cena do meu filho. Eu não teria essa capacidade. É por isso que Deus, ele é santo. Ele é puro. Ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é complacente, ele é tardio em irar-se. Porque ele pôde suportar ver o próprio filho como um cordeiro indo para o matador. É por isso que Jesus Cristo, ele é o sacrifício perfeito. É por isso que Jesus Cristo, ele é o sacrifício completo. É por isso que Jesus Cristo, ele é o sacrifício único. É por isso que Jesus Cristo, como nós estamos estudando na escola bíblica, no Apocalipse, ele foi morto na fundação do mundo. É por isso que Jesus Cristo foi preparado para Deus, para que ele morresse como um cordeiro. É por isso que quando eu olho para a cruz, quando você olha para a cruz, nós devemos glorificar a cruz. Não o símbolo da cruz, mas o que ela representa. É por isso que a gente vem para esse culto para glorificar o nome do Senhor. Deus, obrigado. Obrigado pelo seu sacrifício.
É dessa forma que a gente deve vir para o culto. Não de uma forma religiosa. Nós não devemos vir aqui para bater o cartão. Nós devemos vir aqui para sentir a presença de Deus. E quando nós entrarmos aqui no átrio, no pátio, e depois nós chegarmos no Santo do Santo, dizer: obrigado, Deus. Obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado pela sua soberania. Porque o Senhor é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. E é isso que João estava falando. É isso que o Espírito Santo de Deus está falando para nós hoje. É por isso que João, ungido pelo Espírito Santo do Senhor, no verso, abra lá, em João 1, por favor. É por isso que João, no capítulo 1, no verso 32, disse o que, igreja? Viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Jesus Cristo é o ungido de Deus. Amém, igreja? É por isso que tudo vem dele. É por isso que tudo é por ele. É por isso que tudo é para ele, igreja. Porque naquela cruz foi vertido a última gota de sangue, irmão. E Deus preparou Jesus Cristo ungindo, fazendo com que o Espírito Santo do Senhor o capacitasse a suportar. Eu e você, sem o Espírito Santo, igreja, nós nada somos. Nós nada podemos. E o próprio João disse na sequência: eu vou batizar vocês com água. Eu vou batizar vocês no batismo do arrependimento, mas aquele que vem depois, não é, de mim, ele batizará como o quê? Com o quê? Com o Espírito Santo do Senhor. Então, quando eu recebo o Espírito Santo na minha vida, e se você não teve essa oportunidade ainda de recebê-lo, de ser batizado, ore, o busque, porque você está recebendo o Espírito de Cristo, você está recebendo o que é a Trindade no seu coração. É o Espírito de Cristo, amados. Quem nos batiza é o Cordeiro. E já concluindo, esses pequenos versos, não é? São poucos os versos. João apresenta Jesus Cristo, o Cordeiro, como Filho de Deus. Esse é meu filho. Esse é meu filho. É como se eu estivesse apresentando o Giovanni. Esse é meu filho. Que a gente tem orgulho de apresentar o filho, não tem? Sim ou não? Essa é minha filha. Oh, orgulho. Vocês não têm orgulho de apresentar o filho de vocês? Eu tenho orgulho. Essa aqui é minha filha. Você também, filha. Eu tenho orgulho de apresentar o seu. Aqui nós estamos falando de filho e filha. Você entendeu, né? Deus, Ele tem o mesmo sentimento. Esse é meu filho, ó. Eu me comprazo com ele. Eu me alegro com ele. Esse é meu filho obediente. Olha o cordeirinho, olha que lindo. Essa é a mensagem de hoje, igreja. Que o Espírito Santo do Senhor, Ele brade no nosso coração. Que nós servimos um Deus santo, um Deus soberano, e que preparou o seu Filho para morrer por mim e por você. Nós servimos verdadeiramente o Cordeiro. Nós servimos verdadeiramente um Deus santo. Nós servimos verdadeiramente um Deus que até a última gota verteu o seu sangue por mim e por você. Nós servimos um Deus que quando estava na cruz, Ele viu quem? A mim e a você. Quando Jesus Cristo estava naquela cruz, no monte, no mesmo monte, Ele viu a mim e viu a você, viu a vocês, viu a vocês. E quando Ele estava sendo sacrificado,
valeu a pena. Então, amados, que a gente busque mais esse Cordeiro de todo o coração. Que a gente busque esse Cordeiro de todo o entendimento. Que a gente creia realmente que Ele é um Deus de proteção, que o seu sangue nos protege. Nós somos ungidos pelo sangue do Cordeiro. Não há nada e absolutamente ninguém que pode nos tirar da presença de Deus e do amor de Deus. Essa é a mensagem do Espírito Santo para nós como igreja. E que essa mensagem, em nome de Jesus, nos fortaleça. Para a honra e para a glória do nome dEle. Vamos ficar em pé?